boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação Boa Tarde. Minha gente, hoje são 1º de novembro do ano de 2022 e estamos no ar aqui com mais uma transmissão de aulas do curso técnico em administração pelas ondas do canal Educação. Oi, oi, oi! A disciplina de Economia e Mercados, beleza? Estou no Estúdio 5, o Isnaba é meu diretor de imagens, a Rosário é nossa profa assistente e nós vamos juntos aqui até as 15 horas e 45 minutos com Economia e Mercados, tá bom? Muito assunto massa para a gente discutir aqui, porque vejam aí no título, Política Fiscal, Sistema Tributário Brasileiro. Meu Deus, mas eu faço administração, técnico em administração, o que tem a ver política fiscal, sistema tributário brasileiro? Tem a ver porque tudo isso impacta muito fortemente em todo o ambiente de negócios, independente de onde vocês estejam trabalhando, seja na agropecuária, seja no setor de serviços, no industrial, no comércio, ou entidades que operem sem fins lucrativos, como ONGs, fundações, cooperativas, ou seja, tudo que envolve organização é impactado pela política fiscal, é impactado pelo sistema tributário, é por isso que nós estamos aqui discutindo essas questões. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Estou vendo aqui os polos conectados conosco, Paulistana, Lagoa de São Francisco, Picos. Boa tarde, minha gente. Vamos lá, deixa eu calibrar minha canetinha mágica para a gente começar a trabalhar. Tudo bem? No nosso roteiro de aula, nós vamos discutir o objeto de conhecimento, os assuntos que nós vamos tratar. É política fiscal, sistema tributário brasileiro. Também vamos entender o funcionamento da política fiscal, os tipos de tributos, analisar também a reforma tributária e o ambiente de negócios, tá bom? Também, ao final da aula, tem três questões complementares que vão ajudar vocês a fixarem os conteúdos que nós discutimos na aula de hoje. Beleza? Tá bom? Vamos adiante. Antes de avançar no nosso conteúdo, eu quero, na forma de questões, destacar alguns importantes pontos ligados ao conteúdo da semana passada. Vejam só. Aliás, semana passada não, de ontem, né? Qual é a relação existente entre as variáveis, consumo e desemprego? Meus caros futuros técnicos em administração, vocês precisam estar ligados nisso aqui. Deixa eu botar aqui o consumo e desemprego. Vocês precisam estar conectados nessa vibe aqui. Qual é a relação disso? O que é que isso tem? O que é que isso tem a ver com ambiente de negócios? Como é que essa coisa funciona? Então, vamos apurar. Minha gente, na medida em que o desemprego está em alta, a renda do consumidor cai. A renda do consumidor cai. E o seu consumo por consequência. Entendem isso? Sacaram? Tudo bem? Então, essa é a pegada. Então, eu tenho um desemprego. O Brasil, na época da pandemia, nós chegamos a bater 14,9% de desemprego em 2020. 14,9%. Quase 15%, minha gente. Muito alta essa taxa de desemprego, de desocupação, ok? Então, é natural que muita gente desempregada, a renda caia. E é tanto que a gente teve a maior queda da renda média no Brasil nos últimos anos, né? Foi a maior que teve. Logo, as empresas entram em crise, porque as pessoas compram menos, as empresas vendem menos, e aí vão demitir funcionários e para tentar se ajustar a esse período de crise. Detalhe,
a taxa de crescimento, a taxa de desemprego no Brasil, ela até caiu. Ela caiu de 14,9% para agora 8,9%. Uma queda expressiva, digamos, né? Uma queda específica, uma expressiva. Mas ainda tem um detalhe que merece destacar. Boa parte dessa queda se deve ao aumento da informalidade. A informalidade do trabalho. Grande parte dessa queda ela foi absorvida pela informalidade do trabalho. Ou seja, as pessoas estão trabalhando não necessariamente através de contratos, né, de trabalho formais dentro dos critérios da CLT. Né? Não são trabalhos com carteira assinada. E na informalidade, como ela não é legalmente regulada, a renda, as pessoas estão trabalhando por mais tempo e com um nível de remuneração mais baixo. Faz sentido isso? Percebam, minha gente, volta aqui mais para mim, Isnaba. Numa economia em que ela está operando com um desemprego muito alto, nessa relação entre empregadores e empregados, obviamente os empregadores estão em maior vantagem nas negociações, entendem? Nesse sentido, a gente vai ter aqui uma massa salarial mais baixa sendo paga. Bora imaginar que eu esteja precisando de um pedreiro, Isnaba, para fazer um muro lá em casa. Se tiver todo mundo trabalhando, vai ser difícil eu achar pedreiro, e quando eu achar o pedreiro vai me cobrar uma diária mais cara. É normal, é natural, oferta e demanda. Sacam? Ao mesmo tempo, se o desemprego na classe estiver alta, eu vou achar mais facilmente pedreiro e eu vou conseguir negociar uma diária mais baixa com o pedreiro. Porque ele vai querer pegar o serviço, ele vai estar olhando mais para o serviço do que necessariamente para o preço, por conta das questões de negociação. Entendem? Então, a informalidade do trabalho no Brasil, ela ainda consegue manter persistente uma renda baixa no Brasil no atual momento, e isso vai refletir no mercado de consumo. Associado a isso, a gente ainda tem uma alta taxa de inadimplência. Foi feita uma pesquisa recente mostrando que a cada 100 brasileiros, 80 estão inadimplentes, ou seja, estão com dificuldade de pagar suas contas há mais de 3 meses. Então, olhem como existe uma ligação entre consumo e desemprego. A partir daí, você, meu caro futuro administrador, aí você quem tem que fazer a ponte. Você está trabalhando onde? Você está trabalhando na agropecuária? É produção de grãos? É num frigorífico? Você está trabalhando numa atividade extrativista? Você está trabalhando numa granja? Ou você está trabalhando em algum setor industrial? Ou você está trabalhando no comércio ou num escritório que presta serviços? Perceba como é que o consumo, como é que o desemprego afeta o consumo e especificamente afeta o local, a empresa na qual você está trabalhando. Aí você junta isso com a outra análise da micro que a gente já fez. Você tem concorrentes? Se não tiver, melhor. Mas se tiver, bem, você vai ter que adotar uma série de estratégias para tentar se diferenciar do mercado e conquistar a sua fatia de clientes nesse mercado. Sabe quando a gente pega as peças e vai juntando? Aí a gente forma o todo. E você vai ser um futuro técnico em administração que vai auxiliar de forma muito consistente os gestores na tomada de decisão. Essa é a pegada. Entendem? A gente olha para a economia em alta ou em baixa. E aí a gente ajusta objetivos e metas, né, e estratégias para atingir, para manter a nossa performance. Sacam? Esse é o ponto. Essa é a ligação que existe entre consumo e desemprego. Tá bom? Beleza? Segunda questão, o investimento privado por si só, ele
sustenta o crescimento de uma economia? Não. Não. Sozinho, não. O investimento privado, ou seja, das empresas, ele é parte, ele é um elemento de um sistema maior. Ele tem sua parte nesse processo de crescimento, mas ele também depende do consumo das pessoas, ele depende dos gastos do governo. Se o consumo estiver em queda, como é que o investimento privado ele vai puxar o crescimento da economia sozinho? Não. É preciso ter equilibrados o investimento privado, o consumo das famílias, os gastos do governo. Bora imaginar que o governo tenha como planos ampliar investimentos na construção civil. O governo não vai construir diretamente. Ele vai contratar construtoras, vai pagá-las. E a construtora faz aluguel de máquinas, equipamentos, contrata engenheiros, arquitetos, contrata agrimensores, pedreiros, mestres de obra. Ela vai comprar cimento, aço, vergalhões. Aí veja, é um ecossistema composto e isso tudo vai, por exemplo, na medida que eu contrato gente, esse pessoal tem renda e vai consumir. Percebam, é um sistema. Cada elemento cumpre com sua função. Eu tenho nesse ecossistema as empresas atuando, o governo contratando e as pessoas consumindo. Cada elemento tem a sua parte dentro do processo. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. E nessa aula a gente vai falar qual é o impacto da política fiscal, do sistema tributário, se ele facilita ou ele dificulta esse funcionamento, esse desempenho da economia. Isnaba, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Opa, já está na tela, perdão. E o bicho aqui tá desobediente. Espera aí. Aqui. Deu errado aqui, espera aí. Só um minuto, minha gente. Eu tô aqui brigando com o touchscreen. Aqui. Aqui. Vejam. Eu tenho. É ruim para um país importar? A pergunta. Por importar, compreendam, compras no exterior. É quando o país compra produtos do exterior. Ele não produz internamente, então ele compra do exterior. Isso é importação. Importar é ruim? Não. Se o país não produz tecnologia, eu vou ter que importar essa tecnologia, mesmo que o custo seja alto. Se eu não produzo internamente colheitadeiras guiadas via satélite, eu vou ter que importar para poder investir na minha produção de grãos e eu consiga ter uma produtividade elevada. Sacam isso, meus caros futuros técnicos em administração? Para que eu tenha um aumento na minha produtividade, eu vou ter que importar uma máquina e equipamento que, porventura, não seja produzido internamente aqui no Brasil. É o esforço que eu tenho que fazer é uma troca equivalente. Eu faço esse esforço de importar para poder conseguir elevar a produtividade do meu trabalho. Eu consegui, por exemplo, aumentar a quantidade de toneladas produzidas por hectare. Tá bom, tudo bem, ok. Então, esses são pontos que a gente pode destacar. É óbvio que aí um país ele não pode cair na zona de conforto e ficar apenas comprando tecnologia, porque é muito caro. Então, o país, estrategicamente, precisa fazer a transição. Ele precisa, aos poucos, criar as condições internas para que ele possa produzir as suas próprias tecnologias. Porque vai reduzir o tamanho da dependência dele do exterior. Eu vou dar um exemplo para vocês muito prático. Pode voltar a imagem, pode me encher toda aqui na tela, Isnaba.
A Venezuela, há alguns anos atrás, ela fez uma encomenda para a empresa Embraer aqui no Brasil. Qual foi a encomenda da Venezuela? A Venezuela estava encomendando 17 jatos. A Embraer aqui no Brasil faz jatos médios, né? Não é um avião grande, de grande porte, e nem necessariamente são os bimotores, é aqueles jatinhos executivos médios. A Venezuela, ela iria comprar, ela iria importar do Brasil 17 jatos. Ela iria comprar do exterior do Brasil 17 jatos, porque ela não produz lá internamente. Detalhe, a Embraer, ela monta os jatos, mas grande parte dos equipamentos eletroeletrônicos, a Embraer importa dos Estados Unidos. Aí quando a Embraer encomendou, fez a programação e encomendou esses equipamentos eletroeletrônicos, o Departamento de Defesa americano pegou a nota e disse assim: oxente, a Embraer com essa encomenda desse tamanho, para quem é? Vamos olhar aqui o que é que ela está querendo com essa encomenda. Quando viram que era para 17 jatos da Venezuela, na época o presidente era o Hugo Chávez, os Estados Unidos não entregaram os componentes eletrônicos para a Embraer. E a Embraer perdeu a encomenda dos jatos venezuelanos. Vocês sacam? E tem gente que defende o livre mercado. É interesse, minha gente. Tinham interesses políticos e militares envolvidos, a Embraer entrou no meio, ela, né? Se nós produzíssemos os equipamentos eletroeletrônicos aqui, a Embraer poderia produzir e vender os jatos para a Venezuela sem ser boicotado pelos fornecedores americanos, até porque a gente não precisaria de fornecedores americanos. Entendem? Aí é um exemplo muito prático e muito massa esse que eu estou dando para vocês, para ver, de repente, vocês estão trabalhando numa gestão de uma empresa em que tem muito mais coisas envolvidas. Não necessariamente a intenção dos sócios de maximizar lucro, ou de você estar atendendo às necessidades do seu cliente, dos seus colaboradores. Você está pagando direitinho os impostos, recolhendo os impostos ao governo, né? Você tem ali contratos com seus credores e com os fornecedores. Bem, se você tiver fornecedores, se você vai fazer um serviço, você vai produzir um produto que contraria o interesse dos seus fornecedores, dá problema. E aí já sai da esfera da gestão, está entrando na esfera dos interesses políticos, entendem? Nesse caso, os americanos não tinham a menor intenção de que o Brasil produzisse jatos para a Venezuela. Este é um ponto, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vamos lá. Rapaz, esse bicho aqui tá... Aqui. O bicho tá desobediente aqui. Mas vamos lá. Política fiscal. Isnaba mexendo com o dedo ficou melhor aqui. Aqui. Ficou melhor ou não? Aqui. Beleza. Política fiscal. Vejam só. Só um minuto. Marca texto. E eu quero o verde. Muito bem. Política fiscal. Por política fiscal, entendam que são as medidas adotadas no governo que levam em conta os gastos e a arrecadação. Isso é política fiscal. Minha gente, se vocês pararem para acompanhar as notícias de televisão, se vocês pararem para acompanhar as notícias de jornais, de revistas ligadas ao mundo dos negócios, vocês vão ver política fiscal direto. Porque isso influencia, afeta o ambiente de negócios. Então, leva em conta os gastos, o sistema tributário adotado no país, né? Por sistema tributário, a gente entende a arrecadação, né? Deixe-me mostrar aqui para vocês, né? Aqui, ó.
por sistema tributário, só um minuto, mais uma vez, por sistema tributário, entendam aqui o conjunto de impostos, taxas e contribuições. Sacam? Esse conjunto de impostos, taxas e contribuições recebem um nome carinhoso de carga tributária. Ok? De carga tributária. Sacam? Então vejam, é esse conjunto que todo mundo paga, empresas, pessoas, né, ao governo. O objetivo da política fiscal, ela é a condução da demanda agregada no nível de pleno emprego. Professor Fernando, não entendi nada, mas eu traduzo agora. Então vejam só. Aqui eu tenho a equação da demanda agregada. O C é consumo das pessoas ou consumo das famílias. Sacam? Consumo. E esses elementos ajudam a gente a entender a economia, viu? A macroeconomia. O I é investimento privado. Investimento privado, ou seja, das empresas. O G é gastos do governo. Gastos do Gov. Ok? O X é exportação. Exportação é vendas para o exterior. E o I é importação. Ok? Então nós temos todos esses elementos, eles nos ajudam a entender a economia. Porque, por exemplo, eu acabei de mencionar para vocês que a gente está com uma taxa de desemprego, com uma elevada taxa de informalidade. E a renda média do brasileiro, ela está num dos patamares mais baixos da história. E a gente ainda está muito endividado. Logo, isso vai baixar a capacidade de consumo das pessoas. As pessoas vão comprar menos. A gente tem uma inflação atacando a renda dos trabalhadores. Então é menos. Quando isso acontece, aí bora olhar para o I, para os investimentos privados. As empresas vão ampliar investimentos no mercado de consumo frio? Não. As empresas vão congelar seus planos de investimento e vão observar para saber como é que o mercado vai se movimentar. Sacam? E os gastos do governo? Os gastos do governo é o ente aqui, eu vou até destacá-lo. Ele é muito relevante. Ele é muito relevante. Porque, vejam, numa crise, o investimento, o consumo cai. Numa crise, o investimento cai. Mas os gastos do governo podem nadar contra a maré da recessão. Inclusive, os gastos do governo podem aumentar o consumo e podem puxar o investimento. Você quer um exemplo disso? Auxílio emergencial. Sacam? E também o anterior, Bolsa Família. Quando o governo gasta transferindo mais grana para as pessoas, o consumo aumenta. Foi isso que impediu que a economia caísse 9% negativo e que só caiu menos 4,1%. Entendem?
O governo tem que... aí vejam, os gastos do governo podem estimular o consumo. E podem estimular o investimento. Sacaram? Porque aí, com o mercado de consumo quente, as empresas tendem a consumir um pouco mais. E eu mostrei dados para vocês que apontam para o crescimento do investimento privado, porque o consumo também aumentou por conta do auxílio emergencial. Sacam? O que tem que ser colocado na conta é de que quando o governo tem uma orientação de que os gastos do governo são importantes na economia, ele faz isso naturalmente. O atual governo, ele tem uma outra visão, uma visão de redução do tamanho do Estado. Então, na crise, ele foi obrigado a fazer isso, contra os seus princípios liberais. Por isso que a gestão pública e de governo, o Estado, eu discuti isso com vocês ontem, o Estado é perene, mas a gestão do Estado varia de governo para governo, porque tem prioridades diferentes, formas diferentes de pensar. Entendem? Então, e aí eu estou destaco diretamente aí, os gastos do governo são muito... Tem quem queira reduzir os gastos do governo, e pode até reduzir, mas você vai estar limitando o crescimento do consumo e limitando o crescimento do investimento. Volta aqui para mim, Isnamba, por favor. Eu venho desde 2000, né, a gente teve no Brasil uma grande crise em 2015 e 2016, uma recessão muito dura. E eu venho de lá para cá dizendo isso quando me chamam na televisão para dar entrevista. O modelo de crescimento econômico que limita os gastos do governo, eles baixam o nosso teto de recuperação econômica, de crescimento econômico. Ó, 2015, 2016, recessão, taca. Aí a gente, em 2017, cresce 1,3%. Temer. E isso, gasto do governo, ó, reduzidos. Aí 2018, 1,3%. Ou seja, a gente estava andando feito caranguejo, ó, para o lado, lateralizado. A gente cresceu 2017, 1,3%, 2018, 1,3%. Aí houve eleição. Assume Bolsonaro e Paulo Guedes. Aí a economia desacelerou de 1,3% para 1,1%. Por quê? Pregando-se uma redução do tamanho do Estado, a gente também, dos gastos públicos, a gente também tem uma baixa capacidade de crescimento da economia. Isso são evidências. Eu mostro dados e evidências que apontam para essa hipótese. Aí o que é que acontece? Em 2019 a gente desacelerou, em 2020 pandemia. Aí um governo que queria reduzir gasto público foi obrigado a aumentar o gasto público para poder socorrer as pessoas. Inicialmente a ideia era R$200, como o Congresso botou 500, aí o auxílio foi estipulado lá num valor um pouco maior. Sacam isso? Então essa é a pegada. É tanto que quando a economia foi abrindo aos poucos, depois caiu para R$400 o valor. Entendem? Então, essa é a pegada. O gasto público, ele é fundamental. É óbvio que ele precisa ser estratégico. É óbvio que ele precisa ser investido em áreas que turbinem a atividade econômica, que deem tração para a máquina econômica. Beleza? Para a economia. Por isso que os gastos do governo são tão importantes.
Aí, pode ampliar o slide todo aí na tela. Isnaba, a gente tem mais duas letrinhas aí na equação. Exportação e importação. Compras do exterior e vendas para o exterior. Quando a gente junta todos esses elementos, a gente consegue entender se a economia tem viés de crescimento ou viés de queda. Eu olho para os dados econômicos hoje e vejo, nós temos para 2023 um viés de queda. Se vocês quiserem fazer um print, uma edição, façam bem aqui agora e gravem e depois me mostrem em 2023. Sacam? Tudo bem? Bem, eu quero mostrar para vocês aqui algumas medidas de política fiscal. Olhem só. Um governo, ele pode optar por, e isso vai influenciar no ambiente de trabalho das empresas que vocês venham a estar trabalhando, minha gente. Oi, 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 Patrícia Santos. Vejam só, reduzir ou aumentar o montante dos gastos. Isso aqui influencia no ambiente de negócios. Eu acabei de mencionar para vocês o papel que os gastos do governo têm numa economia. Principalmente numa economia como a brasileira, em que ainda tem muito por fazer. Numa economia avançada, que já é desenvolvida tecnologicamente, você nem tem tanta necessidade de gasto do governo. Um país que tem estruturado um sistema de saúde, de educação, de infraestrutura, sacam? Você não tem tanta necessidade de gasto público nessas áreas. Agora, no Brasil existe essa necessidade, mas eu tenho essa necessidade e vou segurar gasto público? Entendem? Então, reduzir gasto público no Brasil reduz a nossa capacidade de crescimento da economia. Sacam? Um outro ponto, uma medida fiscal que o governo faz, só que isso aqui tem críticas. Existem os críticos disso aqui. Os críticos dizem que, por exemplo, aumentar os gastos públicos é uma irresponsabilidade fiscal. Irresponsabilidade fiscal. É gastar mais do que arrecadar. Os críticos são de linha liberal. Os liberais assim pensam. Já quem não é liberal, né, eles querem o ajuste fiscal, arrecadar mais do que gastar. Os críticos dos liberais, quem defende aumentar o montante dos gastos públicos, entendem que isso aqui é necessário para a ativação da economia. Aí fica o debate. Sacam? Um outro elemento, a gente chama até de austericídio. Os liberais pegam a austeridade fiscal. A gente chama de austericídio. Né? É uma coisa típica como um suicídio das finanças públicas. Essa é a pegada. Porque a gente está inviabilizando as finanças públicas, a economia em si. Mas esse é um debate que a gente pode aprofundar mais adiante. Vamos continuar aqui. O governo pode aumentar ou reduzir tributos. É uma possibilidade também. Sacam? Essas ações em gastos do governo e em tributos, elas podem aumentar ou reduzir a renda disponível das pessoas e aumentar ou reduzir o consumo delas na economia. Isso tem a ver com a nossa vida. E aumentar ou reduzir a demanda dos clientes pelos produtos ou serviços das empresas onde vocês possam estar trabalhando como futuros técnicos em administração. Então, em medidas de política fiscal ainda, é possível que os governos possam aumentar a tributação sobre a rentabilidade dos investimentos. Tipo, eu vou aumentar a tributação sobre os dividendos, sobre a participação dos investidores financeiros nos lucros das empresas. Eu posso aumentar a tributação sobre as grandes transações financeiras.
Só que tem gente que diz que isso poderia desestimular os investimentos. Aqui, muito mais do que uma questão de viabilidade econômica, é uma questão ética e moral. Aí quer dizer que se eu sou muito rico, eu tenho muito patrimônio e aumenta a tributação, eu vou sair do país. Isso é ser patriota? Tem muita confusão conceitual nesse contexto, entendem? Minha gente, o governo pode elevar tributo sobre a exportação, ou ele pode isentar importações, ou vice-versa, tributa a importação e isenta de impostos as exportações. Tudo isso é manejável do ponto de vista de política fiscal. Minha gente, de acordo com Matias e Pereira, vejam, são crescentes as pressões dos segmentos da sociedade, econômicos e políticos, para que se promova no Brasil uma reforma tributária, porque do jeito que está, não dá para ficar. É importante que o sistema atual seja ajustado para novas necessidades socioeconômicas e ambientais do Brasil. Ainda de acordo com o autor, na falta de legitimidade do sistema tributário, na desestabilização do equilíbrio das forças que sustenta o pacto tributário. Esse pacto tributário que eu estou mencionando aqui, ele está ligado às competências. Cadê aqui? O pacto tributário, as competências de governo federal, governos estaduais e municipais. Governo federal, governos estaduais e municipais. Ok. Tá aqui, o pacto tributário é esse. Então, é preciso que haja uma adaptação para o dinamismo econômico atual da economia brasileira. Minha gente, a carga tributária brasileira, né, ela vem penalizando a sociedade porque ela é complexa e cheia de distorções. Uma distorção, por exemplo, é quem ganha mais paga menos, quem paga menos ganha mais. Por isso que é necessário uma reforma tributária. E digo para vocês de cara, eu já dei uma olhada nas propostas de reforma tributária no Brasil, que estão no Congresso Nacional. Ó, a título de curiosidade, quando eu falo de Congresso Nacional, eu estou me referindo à Câmara dos Deputados. Tem 500 Câmara dos Deputados. Ela tem 513 deputados. A Câmara representa o povo. É tanto que a quantidade de deputados federais vai ser determinada pela população dos estados. E o Senado. O Senado representa as unidades federativas, então ela representa os estados. Cada estado tem 3 senadores. Então, quem cria a lei geralmente é a Câmara. O Senado, ele vai revisar as leis elaboradas pela Câmara. Aqui eu estou só mostrando um pouco de como é que funciona o poder legislativo aqui no Brasil. Então, o que está lá sendo elaborado, discutido, né, ele descarta uma revolução tributária. No máximo, o que está lá no governo, ele vai reformular o sistema. Então, a gente precisa dar uma mexida no que está lá no Congresso Nacional. Para isso, a população precisa se mobilizar, ok? O desafio principal da política tributária no Brasil é desenhar um modelo de cobranças de taxas de impostos e contribuições que tenha a menor distorção possível e que ajude na organização da economia. Essa tarefa, ela envolve a dinâmica e sistemáticas, porque existem conflitos tributários. Ora, quem quer pagar menos imposto, como os ricos, eles não querem pagar mais. E quem paga muito imposto quer reduzir. Então, tem uma briga grande aí para ser travada.
A ideia é simplificar o sistema tributário, reduzir os custos, melhorar a eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão. A ideia é descentralização fiscal, tirar menos dinheiro, tirar mais dinheiro do governo federal e distribuir mais para estados e municípios. Ou seja, essa repartição de recursos nas unidades da federação. Reduzir o efeito da tributação sobre a eficiência e a competitividade do setor produtivo. Os empresários sofrem muito no Brasil com essa elevada incidência de impostos, taxas e contribuições sobre a atividade produtiva. A ideia é simplificar a cobrança de impostos. Sacam? Essa é a ideia. O detalhe é que, atualmente, essa cobrança de impostos, ela não alivia a carga de impostos para a classe média e pobre. Não alivia. E aí, não reduzem as desigualdades. É engraçado, porque tem gente da classe média que pensa que é rico, sabe? Aí dificulta mais ainda as coisas. Mas estão no mesmo time, classe média e pobre, a mesma demanda. Vou dar um exemplo para vocês, bem objetivo. IPVA é cobrado de carro e moto, mas não é cobrado de quem tem jatinho, jet ski ou lancha. Aí o Brasil deixa de arrecadar R$1 bilhão por conta disso. Então, uma reforma tributária no Brasil, que melhore o ambiente de negócios nas empresas em que vocês venham a trabalhar, na agropecuária, na indústria, no comércio ou na prestação de serviços, ela precisa simplificar impostos, aliviar o peso dos tributos sobre a classe média e pobre, gerar mais recursos para o financiamento da saúde e combater as desigualdades sociais. Só que no governo atual a gente tem imposto sobre livro. O estudo mostra lá que vamos cobrar mais imposto sobre livro porque o pobre lê pouco. Olha que coisa mais tosca. Então precisamos aumentar os impostos sobre as mais altas rendas no Brasil. Só por não fazer isso, o Brasil deixa de arrecadar 79 bilhões de reais dos milionários. A gente precisa distribuir mais recursos para estados e municípios, fortalecer a sonegação fiscal, fortalecer a combate à sonegação fiscal e aumentar os recursos para as políticas públicas e para o crescimento econômico. Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são exatamente 15 horas e 45 minutos. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Tem 3 questões econômicas, 3 questões complementares para vocês reforçarem tudo que a gente discutiu aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.